Então, galera, essa aula de hoje a gente vai trabalhar com a terceira coisa que pode acontecer com uma carga elétrica. A gente viu que quando existem duas cargas, tem que ser duas, elas podem ou se atrair ou se repelir. Uma carga sozinha não faz nada, tem que ser duas, né? Duas cargas podem se atrair ou se repelir. Se tiver mais do que duas, a gente faz a força resultante. Quando a gente tem uma carga elétrica, essa carga elétrica cria no entorno dela, em volta dela, um campo elétrico. A gente viu que carga positiva faz um campo de afastamento e carga negativa faz um campo de aproximação. Então, para existir campo elétrico, eu preciso ter uma carga só. Uma carga cria campo em volta dela. Para ter força, eu preciso ter duas cargas. Mas, além do campo elétrico em torno de uma carga, existe também uma grandeza chamada potencial elétrico. Uma carga elétrica cria campo e cria também o que a gente chama de potencial elétrico, que é uma grandeza mais fácil de calcular do que o campo elétrico, porque é uma grandeza escalar. Beleza? Então nós vamos ver como é que funciona isso aí. Olha só. O potencial elétrico, que aparece também em torno de uma carga, ele é uma grandeza escalar. Ao contrário do vetor, né, do campo elétrico, que é vetorial. A fórmula é muito parecida. O campo elétrico, K vezes o módulo de Q dividido por D ao quadrado. Então, por exemplo, se eu quiser o campo elétrico aqui nesse pontinho S, eu vou desenhar uma seta, né, um vetor campo elétrico, que aponta para longe da carga, porque essa carga é positiva, mais Q, e eu posso calcular o campo elétrico com K vezes Q dividido por D ao quadrado. Lembrando que o campo elétrico ele pode ser dado, né, as unidades, ele pode ser dado em Newton por Coulomb ou também ele pode ser dado em volts por metro. Aí você vai lá, calcula o valor do campo elétrico, esse tipo de coisa. Se eu quiser calcular o potencial elétrico no ponto S, que é outra grandeza, isso aqui é uma grandeza escalar. Qual que é a diferença de grandeza vetorial para grandeza escalar? Alguém lembra, hein? Não tem direção e nem sentido, só tem um módulo. Exatamente. Então, a grandeza vetorial é aquela grandeza que tem módulo, direção e sentido. Aí a gente aprendeu a fazer aqueles vetores lá e tal para, né, para trabalhar. E a grandeza escalar, ela só tem o quê? Só tem módulo. Ela é um número puro. Dentro desse módulo, ela tem a unidade de medida dela. Qual que é a unidade de medida do potencial elétrico? É volt. Então, se eu calcular o potencial elétrico nesse ponto S, eu vou falar assim, esse aqui tem 10 volts, 20 volts, 30 volts, que é o que a gente vê na nossa tomada, né? Não fala assim, a tensão, a voltagem na tomada é 110 volts, é 220, não sei o quê. Isso é o potencial elétrico, né, de um ponto, de um lugar no espaço. Se eu pegar um ponto mais distante, por exemplo, vamos supor que eu pegue aqui um ponto P, qualquer. Eu sei que nesse ponto P, que é mais distante, o potencial elétrico vai ser menor, porque o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância. Então aqui, ó, nesse ponto P, a gente vai ter o potencial elétrico, que é a distância dele, vamos chamar esse aqui de D, esse aqui de D'. D' é maior. Eu sei que o campo elétrico e o potencial elétrico vão ser menores, ó. O potencial elétrico no ponto P é menor que o potencial elétrico no ponto S, porque a distância é maior. Só que eu não desenho isso. Não existe um vetor para falar. O vetor ele é usado para falar de campo. Então aqui, ó, esse é o campo elétrico no ponto P. Esse é o campo elétrico no ponto S. Mas não tem um vetor, uma seta para falar de potencial elétrico.
Cuidado para não confundir, porque as fórmulas são muito parecidas, né? Então, assim, a fórmula do potencial elétrico é quase igual à do campo elétrico, tirando que não tem o módulo. Por que não tem módulo? Né? Módulo de quê? Igual tem aqui em cima. Porque existe potencial elétrico positivo e negativo. Depois a gente vai ver para que serve essas coisas. E não tem ao quadrado. O potencial elétrico, então, ele é calculado só com K, Q sobre D. Depois eu vou fazer um resumão das fórmulas para vocês. Tá bom? Então, quando eu tenho uma carga só, o que ela pode produzir em torno dela? O campo elétrico, e ela pode produzir em torno dela o potencial elétrico. Quando eu tenho duas cargas, elas produzem entre si uma força de atração ou de repulsão. Essas telas aqui eu vou colocar tudo no Google Classroom para vocês. Vou colocar assim, telas da aula de 23/4. Aí eu vou colocar tudo lá para vocês passarem isso para o caderno depois. Tá bom? Que é esse Szinho aí, Abud? É um ponto qualquer esse aqui? São dois pontos de espaço, ponto P qualquer e ponto S qualquer. Posso colocar um terceiro ponto lá, um ponto T qualquer. Na fórmula, então, representa isso. O potencial do ponto S, o campo do Tá. ponto S, né? Você tem que definir onde você está calculando o potencial, porque se eu calcular o potencial aqui, é diferente de eu calcular o potencial aqui e aqui. Cada ponto tem o seu potencial, entendeu? Então, o que significa esse potencial elétrico? A fórmula está lá, né? Agora, para que serve, o que significa? Quando eu falo que o potencial elétrico de um lugar é tantos volts, eu estou, na verdade, falando que é uma energia por unidade de carga. Como assim? Olha só. Se eu falo assim, 100 volts. 100 volts significa 100 joules por coulomb. Como assim? A cada 1 coulomb de carga que eu colocar aqui, ó, por exemplo, nesse ponto P, eu vou receber 100 joules de energia. Se a tomada tivesse, por exemplo, 220 volts, significa que ela vai me fornecer 220 joules por coulomb de energia, de carga. Então, qual que é a diferença da tomada de 110 para a tomada de 220? Na tomada de 110, se 1 coulomb de carga, uma quantidade de carga chamada de 1 coulomb, passar por ali, ela vai receber 100 joules, 110 joules, porque são 110 volts. Agora, se for tomada de 220, a mesma quantidade de carga vai receber mais energia. É mais ou menos como se você pensasse no potencial gravitacional. Não sei se vocês lembram do potencial gravitacional. O que é o potencial gravitacional? Está lá uma certa altura, né, em relação ao chão. Vocês aprenderam o ano passado. Aqui está o chão. Quando você coloca um objeto de massa m a uma certa altura, ele possui uma determinada energia, chamada energia potencial gravitacional. Se eu pegar esse objeto e colocar ele numa altura maior, ele vai ter mais energia. O mesmo objeto colocado numa altura maior vai possuir mais energia. Então, se eu pegar a mesma quantidade de carga e colocar em potenciais elétricos diferentes, ela vai ter diferentes quantidades de energia. Vamos calcular o potencial elétrico do ponto S. O ponto S está a 2 metros dessa carga aqui. Essa carga possui 2 coulombs de carga. Então você faz o K é o mesmo, tá, gente? O K vale 9 vezes 10 a 9. Vezes a carga, que está gerando esse potencial, que é 2 coulombs, dividido pela distância que eu estou da carga, que são 2 metros. Corta o 2 com 2, vai dar 9 vezes 10 a 9. Como é que é a unidade mesmo? Volts. Então, o potencial elétrico do ponto S é de 9 vezes 10 a 9 volts. Se eu fizer o mesmo cálculo no ponto P, faço 9 vezes 10 a 9 vezes a carga, que é 2 coulombs, dividido pela distância, que são
2 metros, 4 metros, desculpa, porque eu estou calculando do ponto P. Eu coloquei o coulomb aqui, mas não precisa não, pode apagar, né? Não precisa desse coulomb. Você vai trabalhar só com a unidade. Então, 9 vezes 2, 18, dividido por 4, dá 4,5. Volts vezes 10 a 9, volts. Então, significa o quê? Significa que, à medida que eu vou afastando da carga, o potencial elétrico vai diminuindo. Tá? O que é isso? Quer dizer que, à medida que eu vou afastando de uma carga, a quantidade de energia que ela poderia me fornecer diminui. Por quê? Porque eu estou mais longe dela. Então, o potencial elétrico, ele é um número que vai te dizer o quê? Ó, se eu colocar uma carga elétrica aqui nesse ponto S, ela vai receber 9 vezes 10 a 9 joules por coulomb de carga. Se ela tiver 1 coulomb de carga, quanto de energia ela vai receber? 9 vezes 10 a 9 joules. É para cada coulomb. Por significa para cada um, por coulomb. Ah, e se eu colocar 2 coulombs de carga ali? Aí eu vou receber o dobro. 18 vezes 10 a 9 joules. Ah, e se eu colocar meio coulomb de carga ali? Uai, se é 9 vezes 10 a 9 joules para cada 1 coulomb, se eu colocar meio coulomb de carga, eu vou receber metade. Porque eu estou falando do potencial elétrico do ponto S. Ó. Ele me fornece essas quantidades de energia por unidade de carga. Mas se eu trabalhar com o potencial elétrico do ponto P, que é 4,5 vezes 10 a 9 volts, então vai dar 4,5 vezes 10 a 9 joules por coulomb. Lá é diferente. Se eu colocar 1 coulomb de carga ali naquele ponto, ele vai receber só 4,5 vezes 10 a 9 joules. 1 coulomb de carga no ponto S recebe essa quantidade de energia. 1 coulomb de carga no ponto P recebe essa quantidade de energia. E assim por diante. Ó, 2 coulombs de carga no ponto P vai receber o dobro de energia. Juliana, pode perguntar. Você levantou a mão aí? Ô, Abud, então, por exemplo, se eu levar um choque numa tomada de 110 volts, vai ser menor do que se eu levar um choque numa tomada de 220? Então, depende muito da resistência elétrica do seu corpo no momento. A gente vai ver isso mais para frente. Mas, né, o potencial elétrico de 220 pode ser mais perigoso se você mantiver as mesmas condições. Tá? bom. Mas, geralmente, se você estiver trabalhando com, por exemplo, uma máquina de lavar, se usa 220 na máquina de lavar, aí porque a corrente elétrica é menor. Porque como eu recebo mais energia por unidade de carga, eu preciso de menos cargas passando ali. Depois a gente vai ver isso na eletrodinâmica, né, nos circuitos elétricos, tá? Então, ó, já sabemos calcular o que significa o potencial elétrico. E existe potencial elétrico negativo, né, porque potencial elétrico é uma grandeza escalar. Se ela é escalar, ela tem sinal, mais e menos. Existe sim. Por exemplo, aqui eu coloquei uma carga de menos 1 coulomb. O campo elétrico dela é de aproximação. Como que funciona o potencial elétrico dessa carga? Vamos calcular o potencial elétrico do ponto O. Por isso eu coloquei o Ozinho do lado, viu, Thiago? Para simbolizar que é o potencial elétrico do ponto O. Ó, o K é o mesmo, 9 vezes 10 a 9. Só que a carga que gera aqui é de menos 1 coulomb, dividido pela distância, que são 5 metros. Então, o potencial elétrico do ponto O é 9 vezes menos 1, menos 9, vezes 10 a 9, dividido por 5. 9 dividido por 5 é menos 1,8 vezes 10 a 9 volts. Como assim? O que significa isso? A gente não tem na natureza, né, coisas negativas, tipo assim, massa negativa, distância negativa. Só que a carga, ela tem esse valor negativo. Como que a gente pode interpretar
esse potencial elétrico negativo se a gente tentar fazer uma metáfora do nosso dia a dia. Quando a gente tem uma carga positiva, o que ela faz? Ela gera um potencial elétrico. Vamos fazer aquela alusão, aquela metáfora da altura que eu usei ali anteriormente. Quando eu tenho uma carga positiva, à medida que eu aproximo dela, eu vou tendo alturas maiores. Então, a carga positiva é como se ela estivesse no alto de um morro. Então, o que acontece? À medida que eu vou aproximando dela, o potencial vai aumentando. Então, aqui, ó, vamos chamar isso aqui de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Então, o que acontece? À medida que eu vou aproximando dessa carga elétrica positiva, o potencial elétrico vai aumentando. Então, aqui eu poderia falar que VA é menor que VB, que é menor que VC, que é menor que VD. Tá? Então, à medida que eu vou aproximando, eu vou ganhando potencial elétrico. O que eu posso pensar com relação à carga negativa? Eu posso pensar que ela está dentro de um buraco. A carga, então aqui, ó, seria uma carga mais que, né? Se eu tiver uma carguinha menos que, o que acontece? À medida que eu vou aproximando dela, o potencial elétrico vai diminuindo. Então, eu vou pegar VA é maior que VB, que é maior que VC. Então, ao aproximar da carga elétrica negativa, os potenciais vão ficando cada vez menores. Menor, menor, menor. Tá? Por isso que a gente tem que colocar sinal, sim. Porque significa coisas diferentes. Mas a gente vai ver para que isso serve mais para frente. Tá? Mas existe potencial elétrico negativo, sim. Potencial é uma grandeza escalar. Não vou desenhar vetores. Né? Eu vou falar aqui, quanto que é o potencial elétrico aqui do ponto O? Você vai lá e escreve o valor. É tanto. Tá aqui. Mas não vai desenhar vetor, não vai desenhar nada para simbolizar isso aí. Como uma carga se comporta em uma região com diferentes potenciais elétricos? Primeira coisa, coloquei aqui uma carga Q. Imagina que nesse ponto aqui, ó, o potencial elétrico dela seja 100 volts, porque eu estou numa distância X qualquer. Se eu estiver sempre na mesma distância, ó, aqui também vale X, aqui também vale X. Se eu estiver sempre na mesma distância, eu vou ter sempre o mesmo potencial. Concorda? Porque potencial elétrico, para quem não lembra, ó, é K vezes Q dividido por D. Se a carga que gera o potencial, então essa aqui é a carga geradora. Se a carga que gera o potencial é a mesma, tá ali, ó, sempre que eu tiver uma mesma distância, eu vou ter o mesmo potencial. Então, se eu tiver numa distância X, eu vou ter, por exemplo, sempre 100 volts. Isso aqui eu criei esse valor, tá, gente? Agora, se eu tivesse numa distância, por exemplo, 2x, o dobro da distância, sempre a uma distância 2x, eu teria metade do potencial, porque o potencial elétrico ele é inversamente proporcional à distância. À medida que a distância aumenta, o potencial elétrico diminui. Tá? Então, se eu tiver no dobro da distância, eu vou ter metade do potencial elétrico. E também, se eu tiver com o triplo da distância, ó, aqui é uma distância 3x, eu vou ter 3 vezes menos potencial. Então, sempre que eu tiver numa mesma distância, eu posso desenhar o que a gente chama de uma superfície equipotencial. Equi significa, em português, mesmo. Não tem o triângulo equilátero? Então, equipotencial significa que todos os pontos nessa superfície imaginária, é uma superfície imaginária, você imagina aquilo, teriam o mesmo potencial elétrico. Por quê? Porque todos eles estão numa mesma distância. Fala, Bernardo.
Eu queria saber, então, no caso da carga ser negativa, quanto mais distante estiver, Maior o potencial. maior o Porque potencial. menos negativo ele é, Uhum, entendi. né? Então, olha só, tenho essa região de potencial elétrico aqui. Se eu pegar uma carguinha positiva e colocar ela aqui, espera aí, vou só usar um artifício aqui no meu desenho. Se eu pegar uma carguinha positiva e colocar ela aqui, ó, vamos desenhar aqui uma carga positiva e aqui uma carguinha negativa, né? Deixa eu colorir essas carguinhas aqui para ficar mais bonitinho. Então vamos lá. Eu vou agora pegar essa carga positiva e colocar ela aqui, ó. Vamos supor que eu coloque ela aqui nesse potencial de 33 volts. O que que vai acontecer? Essa carga, ela vai começar a procurar o menor potencial elétrico. Isso é regra, isso é lei, tá? Cargas positivas procuram o menor potencial. Então, coloquei essa carga positiva aqui. Eu vou falar que é uma carguinha de prova. Ela entra numa região de potencial elétrico e ela vai olhar, uai, onde que o potencial é menor? Já que ela é positiva, ela vai começar a se afastar da carga geradora. Por quê? Olha só, 100, 50, 33, mais longe vai ser 25, depois 12,5 e assim por diante. Toda vez, então, que eu pegar e colocar uma carga positiva, se eu colocasse ela, por exemplo, aqui, ó, colocando ela aqui, por exemplo, o que que ela vai fazer? Ela vai começar a caminhar, ela vai começar a andar na direção dos menores potenciais. Então, toda vez que você coloca, eu peguei essa carga, coloquei ela em qualquer região aqui, ela vai sempre caminhar em direção aos menores potenciais. Deixa eu diminuir esse desenho aqui. Então, ó, vamos colocar ela aqui. Para onde que ela vai? A tendência dela de ir vai ser para onde? Vai ser sempre em direção aos menores potenciais. Então, ela vai querer caminhar, procurar sempre os menores potenciais. A carga negativa, ela é o contrário, ela é do contra. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma carguinha menos Q. Opa. Se eu tiver uma carguinha menos Q, ao colocar ela numa região de potencial elétrico, ela começa a procurar os maiores potenciais elétricos. Ela olha para... Eu estou aqui nessa superfície aqui, ó, nessa distância. Então, ela vai começar a andar procurando os maiores potenciais elétricos. Carga negativa é do contra. Então, ela sempre vai tentar achar o menor potencial elétrico. Certo? Então, ela começa a andar procurando os maiores potenciais. Esse desenhozinho aqui faz, de novo, a alusão, né? Se refere ao que a gente traz para o nosso dia a dia. Por que que um objeto cai? Porque tem a força da gravidade, né? Tum. Um objeto ele possui massa positiva, toda massa é positiva. Cargas positivas, no caso, né, nós estamos fazendo uma brincadeira aqui. Cargas positivas procuram um menor potencial. O menor potencial gravitacional é onde tem a menor altura. Por isso que os objetos caem, porque a massa é positiva, né? Então, a tendência dele é procurar as menores alturas, os menores potenciais gravitacionais. O que seria uma carga negativa? A carga negativa seria, se fosse possível, um objeto de massa negativa. Seria um objeto que você coloca em cima da sua mesa e ele começa a procurar os maiores potenciais, ele começa a subir. É lógico que na massa a gente não tem massa negativa, mas na carga a gente tem, por isso que é difícil de entender, porque é uma coisa que a gente não tem no dia a dia. Então, assim, a carga positiva,
ela sempre vai fazer, a carga negativa, ela sempre vai fazer o que a positiva estiver fazendo ao contrário. Não, mas o balão de gás hélio, ele sobe por causa da atmosfera, porque a atmosfera faz nele uma força chamada empuxo. Ele sobe porque ele está flutuando na atmosfera. É diferente, tá? O que eu estou falando é o seguinte, imagina que se você tivesse um celular feito de massa negativa. Você colocaria ele em cima da mesa, ele começaria a subir, em vez de cair. O elétron, o Leonardo, o elétron ele tem carga negativa. O Leonardo está perguntando, dá o exemplo de carga negativa, tipo um material, sei lá. O elétron ele tem carga negativa. A carga dele é negativa. Bom que nunca quebraria. Não quebraria, mas se você desse bobeira, o celular ia lá para a Lua, né? Então, ó, vamos falar de elétron e próton. Imagina que você pegou aqui e colocou, aqui tem um próton. O próton é uma partícula que possui carga positiva. Vamos supor que aqui nessa região do espaço você colocou um próton e esse próton começou a caminhar para a direita. Você colocou ele ali, ele começou a caminhar para a direita. Isso significa o quê? Significa que para a direita estão existindo menores potenciais elétricos. Então quer dizer que o potencial elétrico está diminuindo para a direita. Se naquele local eu colocar um elétron é um objeto que possui carga negativa. Ele automaticamente vai começar a caminhar para a esquerda, porque o elétron faz tudo que o próton faz ao contrário. O próton está procurando o quê? Os menores potenciais. E o elétron vai procurar o quê? Vai procurar os maiores potenciais. O Bernardo perguntando assim, Abud, mas você não falou que quando a carga é negativa, quanto mais longe, maior o potencial? Então esse azulzinho tem que ir para o contrário, né? Não, mas olha só, eu tenho uma carga geradora, por exemplo, essa carga Qzão aqui, ela é a carga geradora. Eu estou pegando outra carga, a não ser essa, e estou colocando aqui. Então é outra carga elétrica além daquela. Entendeu? Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Abud, isso acontece para neutralizar a carga? Não, acontece por causa que a carga está recebendo energia de outro lugar. Então tem uma carga geradora, aí eu vou e pego uma segunda carga e coloco ali. Ela começa a ser atraída ou a ser repelida pela carga geradora. Abud, na prática é possível criar um objeto desse tipo? Não, não é possível. A massa ela é sempre positiva, Luca. Tá bom? Abud. Aqui, por que o vermelhinho ali, a bolinha vermelhinha, tá nos 50 volts? Não, eu peguei ela e coloquei aqui. Para onde que ela começa a andar? Ela começa a andar procurando os menores potenciais. Ela vai começar a se afastar. Aí eu peguei aqui e coloquei uma carga negativa aqui. Para onde que ela começa a andar? Ela começa a andar procurando os maiores potenciais. Eu peguei uma carga e coloquei ela aqui. Quando eu colocar aqui e soltar ela, para onde que ela vai começar a andar? Se ela for positiva, em direção aos menores potenciais. Se ela for negativa, Entendi. entendeu? Aí, tipo assim, ali, aqui é só imaginário, né? Ali tem mais pra cima, né? Tem mais para cima. Entendi. Tem mais para cima. Então aqui, ó. Vamos lembrar disso aqui. Sempre a positiva vai em direção contrária à negativa. E vice-versa. O que aconteceria se no desenho Q fosse negativo? Vamos desenhar aqui rapidão. Boa pergunta, tá? Vamos desenhar. Vamos fazer um novo desenho aqui. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui uma carga negativa. Não, eu quero é bola. Tá, beleza. Aqui, ó. Carguinha negativa ali. O que aconteceria se a gente
fizesse os potenciais elétricos em torno dessa carga negativa aqui. Vamos deixar ela aqui. E vamos fazer o potencial elétrico em torno dela ali. Vamos colocar, só para ficar mais fácil de desenhar, vamos colocar pontos aqui assim, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Tá? Sempre, vamos supor que aqui eu tenho uma distância de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, tá? Então vão ser... Deixa eu ver. Sempre esses pontos estão equidistantes de 1 metro de cada um deles. Essa carga ali é negativa, então ela é menos Q. Vamos supor que aqui eu tenho um potencial elétrico de menos 200 volts. Então, o dobro da distância eu teria menos 100 volts. Dobrei a distância, divide o potencial por 2. Então, aqui seria menos 66,6 volts. Por quê? Porque eu tripliquei a distância, eu divido isso aqui por 3. E aqui seria o quê? Menos... Quadrupliquei a distância, então menos 50 volts, tá? E assim por diante. Tá? Então eu tenho aqui, sempre há uma distância de 1 metro, eu teria menos 200, sempre há uma distância e assim por diante. O que muda é só que ó, nessa distância aqui eu teria sempre menos 200. Deixa eu diminuir essa linha aqui. Então, assim, ó, aqui eu teria sempre menos 200. Aqui eu teria sempre menos 100. Aqui eu teria sempre... São superfícies equipotenciais ali, né? Beleza? Então, em cima dessa distância aqui, eu teria sempre menos 200. Aí, o potencial, pergunta da aluna, o potencial está aumentando ou diminuindo? Isso mesmo, aumentando, porque ele é um valor negativo. Vamos olhar aqui, ó. Aqui é menos... Opa! Aqui ele vale menos 200 em cima dessa superfície imaginária. Aqui ele vai valer menos 100. Então o número aumentou. Aqui ele vai valer menos 66. E aqui ele vai valer menos 50 volts. Está aumentando. O que aconteceria se eu colocasse uma carga positiva nesse ponto aqui, ó? Se eu pegasse uma carga positiva, qualquer um próton, e colocasse nesse ponto, qual que é o potencial desse ponto? Menos 100. Para onde ele vai começar a caminhar? Ele vai começar a caminhar para onde o potencial é menor. Então, por exemplo, se eu esperar ele um pouquinho, ele vai vir para cá, ó. Ele vai sair desse ponto e vai vir para cá. Por quê? Porque aqui o potencial é menor. Se eu pegasse e colocasse uma carga negativa aqui, por exemplo, coloquei uma outra carga negativa aqui, ó, um elétronzinho. Para onde ele vai começar a caminhar? Ele vai começar a caminhar em direção aos maiores potenciais. Se eu esperar um pouquinho, ele vai aparecer, ele vai estar aqui. Isso é um exemplo de por que uma carga positiva é atraída pela negativa. Tá vendo? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo na realidade é que essa carga positiva está sendo atraída pela carga negativa. Só isso. Mas por que ela está sendo atraída? Porque ela está procurando o menor potencial. Menos 200 é maior que menos 100. E aqui? Aqui ela está sendo repelida pela negativa. Por quê? Porque ela procura um maior potencial. Eu sei. Bud, a gente tem aula agora. Tá bom, então. Eu vou salvar aqui, tá bom? Para vocês. Mas acabou. Era só esses 4 slides. Na aula de amanhã a gente continua. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Bud. Tchau para Valeu, vocês. Nelson. Obrigada, Abud. Valeu, Abud. Tchau, Até Abud. mais. Valeu, Abud. Tchau, galera. Até mais.